de não inverter aquela sentença contra o seu cliente. Sentença de liquidação, liquidação de sentença. A sentença de liquidação, ela sempre foi entendida como sendo um processo cognitivo, autônomo, que o interessado provoca o Poder Judiciário, e hoje ela está sistematizada, obrigada, no 475A e até a letra H do 475, do A ao H. Quando a sentença não determina o valor que deve ser executado, então vai para a liquidação. O requerimento da liquidação da sentença, a parte é intimada através do seu advogado. Olha que interessante. Aqui mora um problema. O requerimento de liquidação da sentença será a parte intimada na pessoa do seu advogado. Se você... a liquidação pode ser requerida também naqueles termos, como eu disse, dependendo de recursos, daquela parte que está certa, pode ser em apartado, e enquanto o processo sobe para recurso, né? E desde que você forme o processo de execução e já começa a executar aquilo que já é certo, líquido e indiscutível. Nos procedimentos do sumário, aqueles referidos no artigo 275 do CPC, a defesa da sentença líquida, cumprindo o juiz, se for o caso, fixar de plano o seu prudente critério e o valor devido. Então, o processo sumário ele já determina. Agora, quando vai para a liquidação, aqui começa o primeiro problema do advogado, porque o advogado hoje, ele tem que ficar muito atento no processo de execução. Hoje ele é o maior responsável para que a execução ande ou não ande. Então, antigamente nós tínhamos assim, o juiz ficava esperando você dar aquele pontapé inicial, só começava a execução quando você citava o devedor. Hoje não. Hoje saiu a sentença, o juiz já determina as regras do pagamento, o título extrajudicial, então, é muito mais objetivo, sai aquele despacho, se já tem a parte advogada, ele já cita o advogado, e aqui começa o grande problema do advogado. Porque o advogado ele vai ter que ter no sistema dele um sistema de controle processual muito grande no seu escritório, porque se ele deixar, por exemplo, de informar um cliente que ele deveria pagar uma determinada quantia e ele não avisou que ele tinha aquele desconto se ele pagasse dentro de 3 dias, que ele teria tantos dias para embargar. Se ele não avisar, olha, você foi condenado, você tem que pagar, você tem essas condições, que eu vou chegar em cada artigo, vou falar aqui como é que funciona, mas quando ele recebe a notificação do pagamento, se ele não informar imediatamente seu cliente, aqui começa um problema de responsabilidade civil do advogado, porque o cliente pode pedir a responsabilização do advogado naquela questão do que ele prejudicou. Por exemplo, ele condena num determinado valor e você já tem que imediatamente requerer e apresentar os cálculos, na forma do 475J. Aí você faz, o outro lado faz a memória, apresenta. Essa memória de cálculo é apresentada para o juiz, os dados são finalizados, o juiz já homologa e já informa o advogado, olha, fixa até 30 dias para cumprimento da diligência, se tiver que fazer diligência. Por exemplo, se você tem condições de fazer execução, você faz, tá, a condenação, se apresenta o cálculo, já apresenta as multas, as correções, e os honorários você tem que colocar à parte. Você deixa um pouquinho ao lado. Aí depois tem a diligência, que é, por exemplo, se o juiz, se você não tem condições de fazer um cálculo, naquelas execuções, por exemplo, do Fundo de Garantia, na Justiça Federal, contas bancárias, que os extratos são por conta do banco, o banco tem mais condições de oferecer, então o juiz tem que fixar apenas 30 dias para que o outro lado forneça
os dados todos para que o devedor faça os cálculos, ou ele apresenta, o devedor já fala sobre esses cálculos, e se ele não fizer em 30 dias, ele pode mandar, a requerimento do juiz, um perito judicial, ou ele mesmo, o devedor, apresenta um cálculo maluco lá e serve. Então, é muito cuidado, tanto a parte que está com o banco, que é o devedor, como o advogado que está com o credor. Porque ele pode se valer de algumas artimanhas aqui pela nova execução, né? Se, por acaso, o credor apresentar o cálculo e o devedor também não se manifestar, o juiz pode homologar. Então, você hoje, na nova execução, você tem que ficar muito atento às publicações, porque você pode ter um imenso prejuízo aí se você não prestar atenção nela. Diga sobre os cálculos, aí você demora mais que aqueles 5 dias para aparecer lá, tem mais 15, mais 10. Se você não fizer, já vale, homologa e acabou. A execução agora, ela está fazendo de uma forma que ela está tão celere que se o advogado não prestar atenção no 475, em todas as suas letras, ele vai dar um imenso prejuízo para o seu cliente. Eu sugiro que todos que estejam aqui, que fazem execução, cheguem em casa, no escritório, leia atentamente esses artigos novos, porque nem os grandes escritórios têm se safado de alguns problemas na nova execução. Ainda que a gente fala nova, já está velha, né? Mas continua dando trabalho para nós. Por exemplo, se o credor não concorda com os cálculos feitos, a execução pode ser feita pelo valor originário e vai para a discussão aquilo que está em diferenças. Mas a penhora tem que ser sobre o valor originário. Por exemplo, a execução é de R$100 mil, a apresentação pelo credor é de 120, o devedor acha que é 105, então a penhora vai sobre R$100 mil. E a discussão dos 5 fica a critério da liquidação feita depois da sentença do juiz. Então, a liquidação por arbitramento é aquela que o juiz determina um trabalho técnico. É o perito contábil, é o perito judicial, é aquele que vai na obra verificar se aquela casa vale X ou Y, é aquele contador que diz se a conta sua está certa ou está errada. Então, o quanto desta condenação, ela vem através de um trabalho técnico. Então, por isso que se diz arbitramento. Far-se-á também por liquidação, por arbitramento, quando a sentença ela não informa, ela não convenciona exatamente o que deve ser feito. E depende da origem do objeto da liquidação, né? Às vezes, é um quadro. Entregar o quadro dá 20. Aí você tem que saber se aquele quadro então tem que ter um perito para dizer se aquele quadro que está sendo entregue realmente é aquele que ele comprou, que ele está pedindo. Apresentado o laudo de arbitramento, a outra parte tem apenas 10 dias. Aliás, a outra parte tem o mesmo prazo que ele teve para apresentar, tem 15 dias para falar sobre isso. Mas o juiz teria que ter apenas 10 dias para proferir a sentença. Aí é piada, né? A lei eles não cumprem mesmo. Quem tem prazos realmente são só os advogados, né? Mas na lei está dizendo que para se tornar ágil o processo de execução, o juiz deveria, em 10 dias depois das manifestações de todo mundo, pedir a sentença. Então, nós podemos também cobrar a sentença segundo o artigo 475-D. A liquidação por artigo também, quando determina o valor da condenação, quando houver necessidade de alegar um fato novo. A sentença do processo de liquidação, ela tem uma dose muito intensa na aparência do que é a realidade. Agora, a liquidação por artigos, quando para determinar o valor da condenação, houver necessidade de alegar um fato novo. Eu vou dar um exemplo. Você utiliza o procedimento comum para explicar aquele fato novo que modificou aquela sentença. Você tem uma expectativa de R$100 mil, mas um fato novo determinou que R$100 mil não é mais aquele título, mas ele seria
120, 130. Então, a discussão sobre esse fato novo, você utiliza o que é possível pelo procedimento comum. Você usa todos os dispositivos do 272 do CPC. É defeso também na liquidação discutir ou modificar a sentença. O fato novo não pode ser uma nova discussão. A sentença ela é objetiva, fugiu da sentença, não se discute mais. O fato novo é um interveniente, é uma coisa que foge totalmente, mas diz respeito ao sentenciado. É um fato novo que determinou a modificação daquela sentença, mas não necessariamente modificou a sentença. Dessa decisão, desse fato novo, dessa decisão, dessa sentença, desses cálculos, cabe o agravo de instrumento. Nós temos, assim, várias espécies de execução. Durante vários anos, a execução do título judicial e do extrajudicial, ele trazia poucas diferenças na forma de processar a demanda. Essa realidade foi completamente mudada com essa lei 11.232 em 2005 e a 11.382 de 2006. Ela trouxe um novo sistema, se vocês prestarem atenção, ela trouxe uma nova sistemática e ela combateu efetivamente a crise na morosidade da execução. A fase executiva, ao invés de um processo de execução, ele passou a ser uma segunda fase de conhecimento. Não existe mais a diferença entre o processo de execução e o processo de conhecimento. É obrigação do juiz, por exemplo, nos títulos executivos, cabe agora ao juiz fazer com que a execução ande. Antigamente, nós tínhamos que pedir, mandar citar. Hoje, o juiz, através do advogado, diretamente, ele já dá o andamento da sentença. Então, a fase de conhecimento, ela se interage com a fase de execução. Então, essa nova lei, ela modificou o conceito de sentença. Na definição do rol dos títulos executivos judiciais, ela modificou, ela ampliou. Nas regras de competência para execução, por exemplo, quando você vai executar uma carta precatória, antigamente tinha que ser exatamente onde estava o título. Hoje não, você pode, onde está o bem penhorado, se for lá no juízo deprecante, você pode fazer lá, não precisa mais ser aqui. Ainda que tenha autonomia o juiz da causa. Quanto às regras de avaliação do bem penhorado, você entra com a execução de um título extrajudicial, você já pode indicar que bem você quer. Você entra com a execução e diz, vai no distribuidor, faz lá a distribuição do seu título e já indica que você quer o imóvel situado na rua X. Essa é uma modificação muito grande. Então, ele já entra com a execução penhorando tudo. Evidente que essa penhora, ela não tem o cunho satisfativo. Depois daquele despacho saneador, que o juiz dá os caminhos, mas aquela penhora fica segura. Então, você já segura a sua execução. Você já tem, antigamente você executava, discutia-se o título, entravam os embargos, depois dos embargos, aí chegava a uma conclusão. Ah, não, ele deve realmente. Então, ia buscar os bens. Não, hoje você tem um título líquido e certo, você sabe que ele deve mesmo, você já pode, na inicial, protocolizou, já manda oficial o cartório de registro de imóvel, você diz lá que você quer, você já aponta que você quer que seja buscado o imóvel na rua tal, e ele vai buscar. Aí fica lá seguro, você já tem uma segurança de execução. Isso acelera também para aquele que deve, às vezes, se utilizar dos novos artifícios que a lei determinou para se pagar rapidamente. As regras de avaliação também do bem penhorado, hoje modificou. Antigamente, você oferecia um bem, ia lá o avaliador, etc. Não, hoje o poder do oficial de justiça modificou. Ele pode ir lá, se ele não tiver condições de dizer se aquele bem vale X ou Y, ele tem que pedir ajuda. Mas, em geral, ele já chega. O valor do bem constante da matrícula é tal, no valor venal
de referência de venda na prefeitura X, ele já dá um valor ali de venda, de referência. O juiz é que decide se aquele valor é isso ou não é. Por exemplo, a casa onde você mora, ela vale 600 mil. No IPTU está 200 mil. O valor de referência é 300 mil. O oficial ele pode entender que aquela casa não vale nem 300, nem 200, nem 600, que ela vale 400. Então, ele pode dizer que vale 400, mas você, como embargo, fala, não, o valor de referência dele é tanto. Aí você começa a discutir também matéria de embargos. Quanto à defesa de execução por meio de simples impugnação, olha, ela transformou, não tem mais na liquidação de sentença, não tem aquele roupagem dos embargos, que era uma sentença nova e tudo mais. É automático, e ele vai, uma simples impugnação já leva a execução a andar, na liquidação de sentença, principalmente. Então, ele visou o aprimoramento da execução provisória também, porque ele deu caminhos para a execução provisória, ele deu uma visão mais ampla da execução provisória, essa lei. Na forma de execução de expressão de vontade também, ela deu várias regras que você pode já, por exemplo, dizer eu quero aquele imóvel, não, eu quero aquele carro na execução. Então, você percebe que a lei veio assim a abrir as portas para o credor e facilitar o recebimento. Também na forma de execução da declaração de vontade e também nas regras de constituição de capital para aquela questão de ação de alimentos. Aqui vai uma dica. Você entra com uma ação de indenização por danos morais pelo falecimento de uma pessoa. Você pede lá que ele pague, porque a ação de danos morais, você tem que ter muita habilidade para você pedir. Porque senão você acaba caindo naquela sentença minuta e, às vezes, não tendo resultado. Então, quando você pede, por exemplo, danos morais pelo falecimento de um pai, num acidente, você tem que ter a inteligência do pedido. Quantos anos tem o filho menor dessa pessoa? 3 anos de idade. Quantos anos ele trabalharia? Ele sustentaria esse filho? Até 24 anos se estiver estudando. Vamos imaginar as regras processuais normais. Você imagina já uma pensão. Quanto ganhava esse homem na empresa? Você pode pedir danos materiais, lucros cessantes, danos... Então, o que você pode pedir, por exemplo, de alimentos para aquela criança? Você pode pedir INSS, que é a previdência privada desse homem até os 70, 75 anos, que agora está 75 anos. Então, você vai fazer uma média. Se o nosso órgão diz que 4 salários é o equivalente a uma família de 2 pessoas, você pode pedir 4 salários até 75 anos. Você pode pedir a pensão daquela criança até 24 anos, enquanto ela estudava. Se a morte de uma criança, você pode imaginar ela produzindo dos 18 aos 75. Então, aqui vai a inteligência do pedido. Quanto ganharia aquele cidadão se ele, naquela família de porte médio, que estudaria para engenheiro, ganharia 4 mil por mês? Vocês entenderam? Tem que ser um pedido inteligente. Você tem que conduzir o juiz àquela inteligência. Como são pensão alimentícias, o que você pede? A constituição do capital, que é a letra J aí do artigo. Então, você pode pedir, está na lei. Antigamente a gente pedia, o juiz ficava imaginando. Hoje não. Hoje você pede e diz, olha, eu quero uma constituição de capital. Eu tenho um exemplo. Ficou a pensão até 75 anos, a empresa teve que... Era um hospital que morreu uma criancinha, aí foi estipulado, vamos dizer, 500 mil reais, se você somar os alimentos dele até 75 anos. Então, ao invés de eles te pagar, aquele hospital deposita nas mãos do juízo aqueles 2 salários durante os 75 anos e depois, todo mês, o banco vai te soltando. Então, isso daí é constituição de capital.
Regula a execução fundada em título judicial. Judicial é aquela emanada do juiz, sentença, transações, etc. O 475, a letra A, é a liquidação, a B é a liquidação por cálculos, a C é a liquidação por arbitramento, a D é a liquidação por arbitramento, a E fala da liquidação por artigos, a F, liquidação por artigos, a G, liquidação, percebe? É um artigo bem claro, muito ilustrativo. Cada letra dele trata de um assunto e vale a pena estudar esse artigo com bastante intenção. Cumprimento de sentenças, espécies de sentença, o cumprimento da sentença, pagamento da quantia, a impugnação, como ela é feita, a letra N é títulos executivos judiciais, a letra O ela fala da execução provisória, cumprimento de sentença, quem é competente, quem não é. Então, quando você tem a dúvida, você vai direto naquela letra, você tira a dúvida. Então, a aplicação sempre, né, é subsidiária nas execuções de títulos extrajudiciais. O que regula a execução fundada em título judicial? Ela dispensa, olha, a modificação que veio é assim, ela dispensa a citação do devedor para cumprir a decisão. Aqui mora o nosso grande problema, porque ela cita o advogado. Há uma incidência de multa, as trentes, ou multa do artigo 4º do 461 do CPC. O requerimento do credor poderá ele indicar os bens à penhora. A intimação na pessoa do advogado é uma modificação prejudicial a nós, mas que tem funcionado muito bem para o andamento da execução, que ele já tem um prazo aí para fazer a impugnação. Indicação de bens à penhora, que o exequente ele já pode se antecipar e dizer qual é o bem que ele quer, está no 655 do CPC. A incidência de honorários, ele já determina quais os honorários que devem ser pagos ao advogado. E a questão da incidência dos honorários, nós fomos prejudicados no pagamento pelo devedor no título extrajudicial, mas eu chego lá. Obrigação que condena o devedor a emitir a declaração de vontade, de produzir os efeitos da declaração de sentença. A constituição de capital, que é o que eu acabei de explicar, naquelas execuções de prestar alimentos, é muito importante o advogado estar atento a fazer esse pedido no processo de conhecimento para que a sentença já venha com o bojo dessa explicação para que você possa executar. Não pode modificar a sentença, então você tem que saber pedir. Faltou a reforma na lei de execuções contra a Fazenda Pública, é óbvio, né? Eles não querem modificação lá, está muito fácil. Vai, busca e acabou. Nas execuções de obrigações alimentares, ele não autorizou a aplicação do 475J. Então, nós estamos no 732 e o 733 do CPC. Ou penhora mais de 3 meses de alimento, e o restante é prisão mesmo, né? Não pagou os 3 meses. A grande jogada hoje é assim, paga 3 meses e pede para penhorar o resto. Tem juiz que não aceita, já manda prender. Prisão resolve? Às vezes não. Às vezes penhorar um carrinho, buscar e apreender um carro do devedor é muito mais interessante. Caso o devedor seja condenado ao pagamento de uma quantia certa e já fixada em liquidação, e não efetue o pagamento em 15 dias, no título judicial ele tem 15 dias para efetuar o pagamento. Ele será condenado nos 10% a mais, e o juiz já diz. Então, se você tem 15 dias para pagar, se você não paga, você é condenado em 10%, a requerimento do credor, você também tem que pedir, tem que ficar atento. Quando você apresenta os cálculos, você diz, pagamento em 15 dias, com aplicação de multa pelo não pagamento. Então, você vai lá no 475J e lê ele direitinho e pede a multa do 614. Então, já manda expedir também o mandado de penhora e avaliação. Então, é um ato único. Da liquidação já vai o ato único, já acontece tudo. Aí é que mora o problema do advogado. Se ele não informar o seu cliente, ele não tiver o dinheiro à disposição, ele pode muito bem propor aquele parcelamento do 475J, se não me engano. Né?
Depois eu chego lá e eu vou dar o artigo certo, que não é. Então, ele pode se valer de algumas situações e não pagar os 10%. Se ele tem o dinheiro, é mais fácil hoje você falar, não posterga. Se realmente uma sentença que não vai poder recorrer, é melhor você pagar. O papel do advogado hoje não é postergar a dívida, pelo amor de Deus, é liquidar a dívida, porque ele pode pagar 10%, se ele não pagou naquele prazo. Se você entrar com embargos protelatórios, vai até 20% do valor. Então, a responsabilidade civil hoje do conselho que o advogado vai dar na execução é muitíssimo séria. Então, você tem que mostrar para o seu cliente, olha, se você pagar em 15 dias, você paga X, se passar de 15 dias, você paga X mais 10%. Se eu entrar com os embargos alegando isso, se o juiz entender que não é verdade, você vai pagar X mais 10% mais 20%, que é os protelatórios. Então, é multa sobre multa, é impressionante como está prejudicando o mal pagador. A penhora e a avaliação também, o executado ele é automaticamente citado da penhora, e é através do advogado. Penhorou o carro dele, ou sei lá, penhorou uma casa que ele estava vendendo. Se ele vai vender a casa, está penhorado, o advogado não informou, é um prejuízo razoável para o cliente. Então, ele tem que saber que ele está correndo o risco de que ele não pode dispor daquela casa, que aquela casa está penhorada, que ele tem que correr, se ele quiser pagar, para assustar aquela penhora, etc. Né? Então, tudo está na pessoa, centrado na pessoa do advogado. Caso o oficial de justiça também não possa proceder na avaliação, ele vai pedir ajuda, vai ter os 30 dias, vai ter o avaliador, vai entregar o laudo, e o advogado também só tem 10 dias lá para falar sobre o laudo. Os embargos também são um tempo bem exíguo. Já deu uma hora? Estou acabando, pessoal. Diz que já deu uma hora. A Lei 11.382 de 2006, que veio para combater a morosidade da justiça, ela, em relação à execução, ela realmente tornou mais ágil, sim, a execução. Mas ela trouxe para nós uma série de responsabilidades que nós não podemos esquecer, que é o novo prazo para pagamento de dívida, ainda que pareça que deu uma elasticidade para o devedor, ela impôs regras e multas que dificilmente ele deixa de cumprir. Deu poderes, ela mudou a figura do oficial de justiça, porque ela mandou proceder à penhora imediatamente. Ela deu a possibilidade do credor, na inicial, indicar o que ele quer que busque dele, porque você pode saber que o que ele mais tem de precioso é aquilo, você indicando, o pagamento vem rapidamente, porque ele quer livrar aquela situação. A gente conhece para quem nos deve. A intimação na pessoa do advogado, eu insisto, pessoal, vocês, entrou um cliente, a primeira pergunta que vocês façam para ele, você tem e-mail? Você no contrato já diz, as comunicações serão feitas através de e-mail. Você sentença, publicou, cola, copia, manda o e-mail, a sentença. Pelo amor de Deus. Porque este gesto, chegou a publicação, você não precisa, você colocou no contrato que a sua comunicação vai ser via e-mail, todo mundo hoje tem e-mail, você livrou o seu escritório de uma tremenda responsabilidade. Se possível, mandar a secretária ligar, recebeu o e-mail? Ou com aviso de recebimento, o e-mail? Dizendo se ele leu ou se ele não leu. Porque amanhã ele fala, você não me afirmou. Não, tem e-mail aqui lido por vocês lá. Está aqui. E vocês tiram esse e-mail, colocam na pasta dele, porque isso pode ser o seu crucifício, sacrifício lá no final. Eles vão te crucificar. Se você não tiver prova que você fez essa informação, você está roubado. Então, a intimação da pessoa do advogado mudou totalmente a responsabilidade civil nossa. Intimação do devedor para que ele indique os bens passivos à penhora também é possível. Então, o devedor também pode dizer, não, eu quero que penhore isso, não aquilo. Execução fundada em título extrajudicial, ele tem 3 dias, olha que interessante, o advogado tem que correr, porque já saiu o despacho lá dizendo, pagamento em 3 dias, ele tem 3 dias para efetuar o pagamento, não efetuado,
Já no juiz manda, o oficial volta e penhora, avalia, e em seguida ele pode já intimar o devedor, o executado, para indicar bens à penhora. Em seguida, ele pode já, na pessoa, se ele tiver advogado nos autos, ele já faz a execução andar. E não é mais obrigação nossa, é do juiz. É o Estado que está fazendo a execução andar. Quando você é intimado também, você pode dispensar a intimação da penhora na pessoa do devedor, é intimado o advogado. Então, tudo sobrou para o advogado, né, pessoal? Inclusive, sobrou na verba honorária também, porque o juiz fixa de cara se ele tem 20%, mas ele diz lá que se ele pagar em 3 dias, ele não paga, reduz a metade da verba honorária, vai para 10%. Se o juiz fixar em 10%, você já não ganha 10%, você ganha 5%. Então, prestem atenção quando você for fazer um processo de execução também, para que você embuta naquele teus honorários a possibilidade dele pagar em 3 dias e ser reduzida a sua sucumbência. É outra dica. Então, você imagina um título de 500 mil, o juiz fixa 20%, se você não colocar esse título, a sucumbência por inteiro no seu contrato, você vai perder dinheiro substancialmente aí. E você pode, contratou, é lícito. Não contratou, então o contrato também é um recadinho que eu dou, que nunca mais advogado tem que ficar sem contrato, pelo amor de Deus. Contrato é lei entre partes, é a pacta sunt servante. Então você vai e, pelo amor de Deus, tem que valer. Você escreveu, ele não pode reclamar. Nós temos no TED inúmeras reclamações de prestação de contas por interpretações de contratos. Contratos que não são bem redigidos, que não dizem. Por exemplo, o advogado que não pretender ser notificado, ele diz que ele foi contratado só na fase inicial do processo. Ele não vai fugir da obrigação, porque se ele recebeu do juiz aquela sentença, hoje os tribunais não têm entendido que o fato dele ter sido contratado só para a fase de conhecimento, não de liquidação, advogado como brasileiro é tudo muito esperto, né? Então, saiu essa nova lei. Qual que foi a nossa primeira grande saída? O mandato apenas para a fase de conhecimento. Porque dizia que aí não poderia citar. Não, sentença foi só até o conhecimento. Só que o tribunal, sabendo que essa seria a nossa grande imaginação, já a jurisprudência de monte. Sentença, advogado que acompanhou o conhecimento é obrigado a ser citado, e ele que contrate o outro lá que ele quiser, lá para a fase executória, mas a informação desse advogado de conhecimento já é válida como citação do devedor. Então, não tem saída, o advogado tem que produzir no seu escritório um sistema de informação que funcione entre você e o seu cliente. Bom, contraditório, eu só vou falar rapidamente, porque já passei de 1 hora. Os embargos à execução no processo extrajudiciais continuam. O prazo é de 15 dias. Conta a partir do mandado de citação, salvo se tratar de vários credores, que é da juntada do mandado. No caso das precatórias, imediatamente quando é comunicado o juiz deprecado, já começa a contar os 15 dias, então não comece a prestar atenção nos prazos. São fatais. Independente de comunicação, os prazos são fatais. Inclusive, por meios eletrônicos, o prazo dos embargos é a partir da juntada dos autos da comunicação. Olha, já citei. Se está nos autos, foi citado, acabou, já começa a contar os 15 dias. O juiz pode rejeitar os embargos? Pode. Quando forem intempestivos, que os advogados estão perdendo muito prazo. Quando inepta a petição, ela não preencheu o 295 lá do Código de Processo Civil. E quando eles forem protelatórios, que aí cabe aquela multa. Os embargos sempre serão suspensivos agora. Então, essa é uma outra modalidade, não terão efeito suspensivo.
Então, é ao contrário, né? Eu falei ao contrário. Eles não terão, salvo se o juiz, se pedir uma cautelar, uma liminar e provar que terão que ser suspensivos. Então, é uma briga muito boa. Você tem que provar isso, senão você acaba ficando com os efeitos devolutivos. Então, você tem que... Já é uma outra feição da execução dos embargos que antigamente suspendia tudo, agora não. Então, vocês prestem atenção. Entrou com os embargos, está discutindo, tudo bem, mas você vai correr ali a penhora, vai buscando até o julgamento. A cobrança de multas, indenizações pela litigância de má-fé tem sido outra do artigo 17 e 18, tem sido outra discussão muito polêmica nos tribunais, porque tem quem entende que é o advogado que deve, tem quem entende que é o credor, o devedor que deve. Então, há uma tendência muito grande a nos culpar também. Então, muito cuidado com os embargos protelatórios. Tem que ter muita responsabilidade, tem que fazer cliente assinar porque quer aqueles embargos, se é certeza, se não é, coloca no papel, manda ele te escrever. Olha, uma ação que indenização por danos morais, por exemplo, eu nunca anoto nada. Eu peço que a pessoa vá para casa, faça um relatório. Eu digo para ela que eu não quero que ela perca, que eu perca nenhum momento do sentimento dela, que eu quero que não passar o que eu estou pensando, mas o que ela está pensando para caracterizar bem aquele assédio que ela levou, aquela dor que ela sentiu. Mas, na realidade, é uma precaução. Porque se você colocar no papel uma história, falou que o cidadão era usuário de droga, que batia, assediava, e depois você não conseguir fazer essa prova, é litigância de má-fé para o advogado. Se não corresponder à verdade. Então, você tendo um papelzinho lá, relatório dela, você está salvo. É muito comum isso na advocacia. Tudo bem que não cabe, eu acho que não cabe. Nós somos intérpretes da vontade do outro. Eu sou partidária de que nós não temos que ser condenados em litigância de má-fé, porque nós apenas transportamos a dor do outro para o papel. Mas precaução, caldinha de galinha, sopinha no frio, não faz mal a ninguém, não é verdade? Então, não custa. É um conselho que eu dou de 30 anos de profissão, pelo amor de Deus. Vai fazer alguma acusação séria a outra pessoa? Manda escrever. Manda te passar um e-mail para você não se esquecer. Escreva na sua entrevista, faça assinar. Isso tem salvado muitos colegas. Olha, inclusive essa cobrança, essa multa, se for feita no processo, ela é feita no mesmo processo de execução em apenso. O juiz autoriza essa cobrança em apenso. Nos embargos, você pode buscar a nulidade da execução, por não ser um título executivo, título apresentado, penhora incorreta, avaliação incorreta, excesso de execução, acumulação indevida de execução, retenção de benfeitorias necessárias ou úteis, no caso de título de coisa certa, líquida. Qualquer matéria é possível um processo de conhecimento em forma de contestação. Embargos é um processo de conhecimento, né? Não é uma defesa propriamente. Então, você pode, a qualquer tempo, você pode apresentar tudo que você imagina como um procedimento nos embargos. É uma forma de defesa, uma contestação em forma de conhecimento. Então, você pode usar tudo, só que não pode se esquecer dos protelatórios, que condenam em 20%. Então, não use matéria que você não possa usar. Tem excesso de penhora? Prove. Tem excesso de cálculo? Prove. Junta o outro cálculo, mostre sistematizado o cálculo. O prazo para os embargos é 15 dias, como eu já falei. Em 10 dias o juiz pode já marcar a audiência, instrução e julgamento. É piada, não vai acontecer. Os 20% eu já falei. No prazo dos embargos, reconhecendo o crédito exequente, comprovando o depósito, o credor pode dizer, eu pago 30% e parcela o restante. Se o juiz autorizar, você pode depositar já os 30%, começar a pagar as parcelas. Se você deixar de pagar uma dessas parcelas,
que é aquele artigo que eu falei 475, mas não é 745A, se você deixar de pagar uma dessas parcelas, vencem todas e continua a execução no estágio em que eu falei, penhora tudo, busca tudo, volta, etc. Mas hoje você tem a possibilidade de, ao invés de embargar, de fazer acontecer, fala para o cliente, olha, você não quer parcelar, fazer um acordo? Você até vende a ideia de que é um acordo que você vai fazer, você pode até levar alguma possibilidade com ele e mostrar o seu serviço, dizendo, olha, você paga 30%, a gente divide em 6 vezes, que é isso? Você faz uma petição lá, simples, pede a aplicação desse artigo, pronto, acabou. E você resolveu uma execução que poderia demorar um bocado de tempo, um trabalho enorme, as citações onerosas contra você, e torna também o judiciário mais rápido. Então, eu acredito que essa lei ela veio buscar em nós, advogados, no oficial de justiça, no juiz, uma efetividade que nós não tínhamos, uma objetividade que nós, advogados, nunca tivemos, que é aquela situação de fazer com que a execução realmente ande, que o devedor realmente pague e que o credor saia do processo satisfeito daquela situação, pelo menos um pouco. Evidente que o não pagamento de alguma prestação implica naquela multa também dos 10%, tá, gente? Então, não tem saída. Você pode pagar 30%, pagou 2 prestações, sobrou mais 4 prestações, sobre essas 4 prestações, vem a multa de 10%. Penhora, etc., tudo mais. Em 5 dias da penhora, você pode, da adjudicação penhora, você pode embargar também. Nessa modalidade também, se você entrar com os embargos, a penhora, o outro lado pode... Olha que interessante. Se alguém foi para avaliação, alguém arrematou. Essa pessoa arrematou, tudo bem. Aí viu que entrou uns embargos, ele falou, não quero mais. Ele devolve. Só que o fato dele ter desistido, o juiz falou, não, esses são protelatórios, 20%. Para quem que vai? Para aquele que foi o arrematante, não é para o credor nem devedor, é para o arrematante que foi prejudicado. Olha que interessante, a sistemática é muito justa, coerente, então nós temos que prestar atenção, porque os embargos eles vieram só para realmente justificar de uma forma muito efetiva que não cabe aquela execução, senão é melhor nós fazermos aquele conselho interessante. Pague, olha, tem aquela possibilidade, você pode abater 10% dos honorários, que eram 100, vai ficar 50%. Então, você começa a trabalhar o olhar do devedor para que ele veja com mais responsabilidade aquele título que lhe deve mesmo. Você pode oferecer os embargos também no juízo deprecante ou deprecado. Depende de onde você quiser, mas o juiz que julga é o que enviou. Anotem meu e-mail. Quem quiser pode fazer perguntas por e-mail ou pessoalmente por quantos minutos? Eu espero que eu tenha... Eu sei que eu fui rápida, mas eu falei 1h e pouco. Quanto? 1h15. E o meu tempo é de 1h. Eu espero que tenha dado uma ideia do que é a responsabilidade do advogado hoje para a execução. E quem quiser fazer perguntas, estou à disposição. Agradeço muito a presença maciça, diz que embaixo, em cima, está lotado. Eu acho que vocês estão pensando que é a Maria Helena Diniz, né? Mas não é. Para não parecer propaganda enganosa, eu sou a Helena Maria Diniz, e ela é a ilustre, tá? De qualquer forma, eu gostaria de falar de processo de execução, que é uma matéria que eu gosto muito, ainda que seja um pouco pesada, porque eu falo muito da prática da execução civil, mas eu tentarei ser assim recheada de exemplos para que vocês possam, no final, tecer algumas perguntas. No final, também eu cedo o meu e-mail, que se alguém quiser o material, não precisa copiar, tem um grupo no escritório que manda de volta a todos os módulos, porque esta execução civil, nós não podemos
nós não fazemos, né, ela inteira. Tem os princípios, os títulos, os fundamentos. Então, se eu ficar na teoria, a prática fica um pouco perdida. Eu acho que o advogado gosta da prática. Como eu trabalhei em cultura e eventos na Lapa há muito tempo, antes de ser presidente, eu percebia que os advogados queriam a prática. Então, eu vou falar da prática. Bom, processo de execução civil não é tão novo assim, mas para nós advogados, principalmente os antigos, é tudo muito novo, muito diferente, porque a execução civil ela acabou envolvendo o advogado de uma forma tão brutalmente que nós temos que prestar muita atenção na execução civil. Então, prestem atenção naquelas questões quando eu dou dicas para o profissional, porque isso também é importante. A Lei 11.232 de 2005, ela veio para combater a crise no processo de execução. Os advogados mais antigos sabiam que nós tínhamos sentenças, tínhamos execuções, e nós não conseguíamos fazer com que o processo de execução ele rendesse, porque você tinha uma sentença, até nós dizíamos que ganha, mas não leva, porque nós não conseguíamos pegar o credor, porque nós tínhamos a necessidade de citação que era muito diferenciada. Logo depois de 2005, veio a Lei 11.382 de 2006, que é no ano seguinte, que ela veio complementar. Então, ela tornou mais celere o processo executivo. Quem tem legitimidade ativa para a execução? É o credor a quem a lei confere o título executivo, o autor da ação, quando é o título executivo. E o credor é aquele que detém o título. O Ministério Público, que é nos casos daquela ação popular, né, da Lei 16 de 4.717 de 65. Não adianta, eu sou cega e eu quero dizer que eu não enxergo, né? Mas 65. E a legitimidade derivadas e supervenientes, que é o espólio, os herdeiros, o credor, aqueles credores daquele falecido. Sempre um título executivo, o síndico da massa falida, o curador. Então, esses são os que têm legitimidade derivadas e supervenientes. Os cessionários, que são aqueles de atos entre vivos, por exemplo, eu compro uma casa de alguém e esse alguém falece e eu posso ser o credor do recebimento desse bem. Então, ele é um credor que tem a legitimidade derivada e superveniente. O subrogado, que é aquele terceiro que é interessado em pagar a dívida, o credor devia, alguém veio e falou, a dívida é minha, por algum motivo. Então, esse subrogado também tem legitimidade ativa na execução. A legitimidade passiva para a execução. O devedor, que é reconhecido como tal no título executivo. O espólio, de novo, que ele também e os herdeiros, sucessores do devedor. O novo devedor, aquele que assumiu como consentimento do credor a obrigação resultante daquele título executivo. O fiador, que com caução idônea também, ele tem direitos segundo o 5882 do CPC. O arrematante, aquele que tem a caução cautelar, nas ações possessórias, por exemplo, e aquele que tem a anunciação de obra nova também, esses são legítimos para a execução. Tem outras hipóteses que vocês poderão receber, a dos 601 e seguintes do CPC até o 1166, eles dão outras hipóteses de legítimos passivos da execução. O responsável tributário também, que é o locatário ou o locador, né, depende de quem está no contrato como legítimo, segundo o Código do Tributário Nacional. Então, também é legítimo legítimo passivo da execução. Passivo significa devo, né? Ativo significa credor.
Quais os requisitos do processo executivo? Os pressupostos processuais é a verificação das condições para o regular processamento da ação. Então, aí é que mora o primeiro problema do advogado. Quando você vai fazer uma execução, hoje, antigamente você entrava com o título e pronto. Agora não mais. Você tem outros requisitos que você pode utilizar-se, e eu vou falando gradativamente para não atrapalhar. A execução ela pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação, que ela tem que ser certa, líquida e exigível. Consubstanciada, evidentemente, naquele título. O título pode ser executivo ou extrajudicial. O que é liquidez? A liquidez é quando o título permite, independentemente de prova de outros fatos, a exata definição que está contida nele. Ele traz diretamente todos os seus requisitos. Ele é legítimo, os critérios constantes do próprio título, por fontes oficiais, ele é objetivo e conhecido, ou seja, um cheque. Um cheque, ele é um título que é líquido, você vê lá o valor, o extenso, a quem indicou, a data, é um exemplo, são vários os títulos. A certeza. O que é certeza como requisito do título executivo? A certeza refere-se unicamente à exata definição dos seus elementos, ou seja, o título executivo retratará uma obrigação certa, ou seja, eu devo R$1.000 por aquela quantia que está inserida naquele cheque. Quando neles estiverem estampados a natureza da prestação, o seu objeto e seus objetivos. Então, você vê que, por exemplo, um contrato de empréstimo, dependendo de quem faz, se for entre pessoas e ter regras objetivas, ele é líquido e certo. Agora, dependendo do contrato, se não for certo, não pode ser executado. O que é exigibilidade? Ele estará sujeito ao requisito da exigibilidade se houver precisa indicação de que a obrigação deve ser cumprida, seja porque ela se submete a nenhuma condição do termo, ou seja porque ambos inequivocadamente ocorreram e estão estampados naquele título. Ou seja, para você executar um título executivo, ele tem que ser líquido, certo e exigível. Se não preencher essas três condições, que está estampada no artigo 586 do CPC, nós não podemos proceder na execução. Nós podemos entrar com ação de cobrança, uma ação de conhecimento, mas a execução, tomem cuidado, porque às vezes nos embargos você derruba o título porque ele não tem as três características. Ele tem que ser objetivo, claro. No título não pode haver dúvidas. O artigo 475-N, ele diz que a sentença é um título executivo. Eu vou falar agora dos títulos executivos. Existem dois títulos, o executivo e o judicial e o extrajudicial. O judicial, o título judicial que eu vou falar agora, ele pode ser a sentença, que é aquela que foi proferida por um juiz, já transitou em julgado a sentença condenatória, já disse certinho quanto que vai pagar, o que vai dar, o que vai entregar, o que vai fazer. Então, ela define, a sentença define com objetividade, e já transcorreu também, já passou, já transitou, já foi para o recurso ordinário, extraordinário, já voltou. Depois nós falamos com mais cuidado da execução provisória, mas a sentença aqui que eu falo como título judicial é aquela sentença que você tem condições de executar. Vai diretamente para a execução. A sentença penal condenatória, que é aquela transitada em julgado também. A sentença homologatória, aquelas transações que são feitas e são homologadas em juízo, e que matéria também não posta em juízo, você
Ainda que ela não inclua, você pode, numa execução homologatória, a partir da transação e conciliação, você pode incluir uma matéria, a sentença arbitral, que é aquela que é a nova lei da arbitragem, que as partes vão para um árbitro, chegando lá, eles chegam num determinado acordo. Hoje é muito comum nas grandes empresas, para que eles não façam lá não transcrevam, vão para o judiciário, ficam anos no processo de conhecimento. Então, no contrato, por exemplo, de locação de imóveis comerciais, é muito comum, eles colocam a cláusula arbitral. E lá eles elegem um árbitro e vão para aquele árbitro resolver quando vai rescindir ou não aquele contrato. E aquele título que é emitido pelo árbitro, que é a consolidação da vontade das partes, ele pode ser um título executivo considerado judicial. O acordo extrajudicial de qualquer natureza, desde que homologado judicialmente. A sentença estrangeira, desde que homologada pelo STJ. O formal da certidão de partilha também pode ser executado, exclusivamente em relação ao inventariante, evidente. Os herdeiros e sucessores daquele de cujos, né? Então, aqui também já começa uma modificação, né? Se vocês analisarem, primeiro eu vou falar, isso é título executivo, agora eu vou falar o que é título extrajudicial, depois eu volto para a modalidade só falando de execução. O título extrajudicial, o que é? O executivo, então, vocês perceberam, é o que saiu do judiciário, transitou em julgado, faz parte de um composto, após o processo de conhecimento, fruto de alguma homologação, por exemplo, a partilha, depois de expedida o formal de partilha, enfim. Mas o título extrajudicial é aquele que é formado entre as partes. Por exemplo, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debêntures, o cheque, a escritura pública, outro documento público assinado pelo devedor, um documento particular assinado pelo devedor e pelas testemunhas. Pode ser considerado um título extrajudicial. Títulos emitidos pela Defensoria Pública, por advogados, dos transatores. Você, por exemplo, um casal vive em concubinato. E eles compram uma casa, mas que aparece só uma das pessoas. Ali no escritório de advocacia, ele faz um título extrajudicial. É um acordo entre as partes de que, se ele morrer, 50% fica para a mulher, independente dela provar o concubinato. É discutível? É. Só que é um contrato que ela pode executar. Os contratos garantidos por hipoteca, penhor, antícrise, calção, bem como o seguro de vida, eles também são considerados títulos extrajudiciais. Crédito decorrentes de laudêmio, foro e laudêmio. Para quem não sabe, por exemplo, o Alphaville, eles não pagam o IPTU, eles pagam o laudêmio, porque ou se não, nas praias, você paga laudêmio, aqueles próximos das praias. Então, é um imposto que você paga. Créditos decorrentes disso são títulos considerados extrajudiciais. Créditos de serventuário de justiças, que são os peritos, os intérpretes. Recentemente eu tive uma audiência que tinha 2 coreanos que não se falavam. Na realidade, eram 2 espertos, diziam que não entendiam bem o português, mas o juiz, de repente, mandou vir um intérprete, e eu pensei, quem vai pagar o intérprete? Quem perdeu a causa. E não é barato. Então, às vezes nós somos levados a pedir algumas perícias, mas nós temos que considerar o nosso cliente, se vale a pena ou não, porque hoje os peritos e intérpretes do judiciário têm custado, às vezes, mais caro do que os honorários dos advogados. Principalmente na área civil, diferente da área trabalhista, mas na área civil é muito comum. Custas, emolumentos, honorários pode ser executado como título extrajudicial. Você,
pode utilizar mesmo corpo também da sentença, quando for título judicial, para fazer a execução dos honorários em apenso. A certidão da dívida ativa da Fazenda Pública, dos Estados, Distrito Federal, territórios, municípios, correspondente a aquelas dívidas inscritas, são títulos também extrajudiciais. Todos os demais títulos que você possa imaginar que foram expressos por lei e que atribuiu aí a força executiva. São vários, eu citei a maioria, mas tem outros tipos também. A propositura de qualquer ação relativa ao débito constante de um título executivo não inibe o credor de promover a execução, tá certo? E também não depende de homologação do Supremo Tribunal Federal para serem executados os títulos executivos extrajudiciais, oriundos de país estrangeiro. Olha que interessante. O título, para ter eficácia executiva, ele tem que satisfazer aqueles requisitos que eu disse no início, que são, nesse caso, ele deverá indicar o local em que vai ser cobrado. Por exemplo, se for um título estrangeiro, tem que ser mencionado que a execução será o Brasil, senão também não pode. Se indicar França, tem que ser na França. Ou seja, o lugar do cumprimento da execução também é considerado onde deveria ser cumprido a obrigação, é ali que corre a execução daquele título. Como é que é a execução definitiva? A execução definitiva é aquela fundada por título extrajudicial ou por sentença transitada em julgado. Há uma diferença entre a executiva, definitiva e a provisória. Denomina-se coisa julgada material aquela que torna imutável, indiscutível a sentença, e não mais sujeita a recurso ordinário e extraordinário. Aí vocês vão me falar, e a ação rescisória, como é que fica? Então, é diferente. Você executou, vamos dar um exemplo, você executou, considerou-se transitado em julgado uma sentença. Você fez a execução, veio um fato novo, veio a rescisória, se modificou, inverte-se a execução. Há o prejuízo daquele que realmente tinha como certo e líquido aquela quantia. Então, nós temos hoje a incerteza, digamos assim, desse tal trânsito em julgado, porque se a parte contrária em 2 anos entrar com a rescisória, nós temos aí esse problema. É definitiva também aquela execução que é fundada em título extrajudicial e é provisória enquanto estiver correndo o processo. Por exemplo, o juiz deu como certo uma quantia de R$1.000, você discute R$500 a menos como credor, como devedor. Você recorre de R$500. Então, aqueles R$1.000 que ficou certo na sentença, você já pode começar a executar. E você pode colocar na provisória os R$500 que ficou. Vocês entenderam? O título que se discutia era 1.500. 1.000 estava certo. 500 se discutia no tribunal. Então, você faz a execução definitiva em cima do que está certo, acordado, não é objeto de nenhum recurso, e a provisória em cima do restante. Agora, com relação à execução provisória, eu faço um alerta. É muito comum nós queremos já penhorar alguma coisa, segurar alguma situação, e com medo lá do futuro. Então, hoje, com a nova legislação, ela dá muita responsabilidade para o advogado. Então, vamos dizer que você penhora um veículo de uma empresa que ele era utilizado e você não deixa nas mãos do proprietário. Você pede para fazer a busca e apreensão. Um caminhão que transportava, sei lá, alguma mercadoria. Aí você, na execução provisória, você pede que busque e apreenda nas mãos do juiz. Dali 2 anos sai o resultado da ação e você descobre que você não tinha algum requisito daquele título que você executava e você perde a ação. O que acontece com aquele que fez anular aquela sentença? Ele tem o direito
como prejudicado, porque a sua execução provisória levou ele a ter um prejuízo substancial. Em 2 anos, ele deixou de transportar X quantias. Se ele tiver bem detalhado isso, cabe aí uma indenização reversa. Então, o juiz manda para arbitramento, faz novas provas, sem prejuízo nos autos, acaba sendo uma inversão de crédito e a responsabilidade, de uma forma indireta, é do advogado. Então, quando você, como advogado, tome muito cuidado quando você vai pedir uma execução provisória, não faça de uma forma leviana. Se você faz o pedido da execução provisória, você peça, mas deixa nas mãos daquele que é o que vai dever, já está seguro. Ele já não pode mais vender, não pode fazer nada, ele está seguro bem. E os exageros, nós pagamos a conta. Então, no caso do inciso 2 desse artigo, o 475-O, essa sentença que pode ser anulada, ele deixa muito claro o direito daquele que foi prejudicado. Então, vamos prestar atenção no artigo 475, porque ele leva muito a erro. Você, às vezes, quer deixar o seu cliente muito feliz, é onde você acaba realmente prejudicando o seu cliente. Eu costumo dizer, lá no escritório, que o cliente é o seu melhor e o seu pior inimigo. Prestem atenção, o melhor e o pior inimigo. Ele é o melhor porque ele te sustenta, ele paga as suas contas e realmente ele é um aliado. E você aprende muito com ele. Muitos viram nossos amigos eternos. Mas alguns são os nossos piores inimigos, porque quando perdem ou quando tem que pagar um prejuízo por uma manobra processual, ele não é mais o seu amigo, ele culpa você e às vezes te representa na ordem, né? Ele faz muito julgamento, ele sabe como que é, né? O casal briga, eu costumo dizer que quem briga é o casal, mas o culpado é o advogado. Não é assim? Todo mundo briga, e depois, na hora do divórcio da partilha, eles acordaram, fizeram tudo, o advogado passou para o papel. Não, o advogado me induziu a erro. Então, ele é o seu grande oponente, se você pensar. Então, você tem que tratar ele com muita clareza, com muita documentação, de uma forma objetiva, para que ele não vire contra você, né? Então, a execução provisória é um artifício muito bom, perfeito, principalmente na esfera trabalhista, que nós sabemos que as empresas acabam falindo e prejudicando muito o trabalhador, que ganha, mas não leva, muito comum, né, doutora Carla? A senhora faz a trabalhista, isso que eu sei. Então, é muito difícil, às vezes, uma execução na trabalhista. E a execução provisória na trabalhista é muito interessante, mas tem uma responsabilidade